Dos deuses olimpianos, o Zeus é o mais poderoso. Mas e se ele simplesmente sumisse da história? O que aconteceria? Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, e aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Vamos imaginar que o Zeus morresse, ou que ele sumisse, ou que alguma coisa acontecesse com ele, e ele não poderia estar mais nas histórias da mitologia grega. Esse vídeo vai ser basicamente como se fosse o What If da Marvel, e mostra o que poderia ter acontecido se alguma coisa mudasse na história original. Para criar essa história e esse vídeo eu tive a ajuda do Lucas Franco, do canal Segredos do Mundo. E ele vai estar participando aqui desse vídeo também, então o Lucas pode se apresentar pra galera aí. É isso aí, pessoal, também falo de mitologia lá no meu canal e adoro viajar nas possibilidades. Então já vai abrindo a mente para essa história cheia de reviravoltas, quase que um Game of Thrones da mitologia grega. E só para deixar o mais claro possível, essa história aqui foi criada por mim e pelo Lucas, então não tentem achar ela na mitologia grega, porque ela não existe. Agora sim, bora pro vídeo. Você deve conhecer a história do Tifão, não é mesmo? Aquele gigante que é filho de Gai, do Tártaro, que quase conseguiu derrotar os Zeus. Na verdade, em um primeiro momento, ele até derrotou os Zeus, só que depois o Deus do Trovão acabou tendo ajuda e virou o jogo. É claro que aqui eu tô falando da versão do vídeo, né? Mas e se a gente mudasse um pouco essa história? Um certo dia, a Hera, que era a rainha do Olimpo, se cansou das escapadas que os Zeus dava na Terra, ficava sempre traindo ela, mesmo ela sendo a mais bela das deusas. Então a Hera desceu do Olimpo e foi até o encontro de Gaia e de Tártaro. Ela contou toda a sua história e pediu para que eles criassem um ser, ou uma criatura que fosse mais poderosa que o Deus do Trovão. A Gaia e o Tártaro, que já estavam com uma certa raiva de Zeus por ele ter trancado seus irmãos e também filhos, criaram o Tifão. A Hera então, vendo que tinha recebido muito mais do que tinha pedido, voltou para o Olimpo e esperou até o momento da sua vingança. Então, em um certo dia, o Tifão, que era o maior dos gigantes, começou a sua caminhada em direção ao Olimpo. Como ele era gigantesco e quase tampava o sol com suas asas, mas de 100 cabeças de dragão, não era difícil de saber que ele estava chegando. O Tifão então se aproximou do Monte Olimpo e começou a escalar ele. Nesse momento, todos os deuses começaram a fugir em direção ao Egito, inclusive o próprio Zeus. Só que depois ele acabou fugindo de novo para a Síria, no Monte Cássio. E lá ele foi encontrado pelo Tifão. O Zeus não teve outra opção a não ser enfrentar o gigante sozinho, mas por mais que ele tentasse, aquele ser era muito poderoso. O Tifão então arrancou os músculos de Zeus e também o seu raio, e o Deus do Trovão, sem poder atacar e sem se mexer, acabou sendo derrotado. E para garantir a vitória, o Tifão engole o Zeus. Com o Zeus desaparecido e possivelmente morto, surge uma vaga de poder no Olimpo. A Hera, que tinha feito esse plano e tinha pedido o Tifão, tentaria assumir o poder primeiramente. Ela teve até mesmo a ajuda do Ares, que ficou a seu lado. Mas é claro que teria problemas, não é mesmo, Lucas? E como teria? Hera tomou o trono do Olimpo, mas agora vinha a parte mais difícil: mantê-lo. Os primeiros a se ajoelhar diante da nova rainha foram o próprio Ares e os filhos dele, os gêmeos Deimos e Phobos, deuses do terror e do medo. E basicamente esse foi todo o apoio que ela teve. O Hefesto ainda guardava muito ressentimento da mãe, e todos os outros filhos de Zeus, os filhos bastardos, claro, não quiseram saber dela. E as outras duas filhas de Hera, as deusas Hebe e Ilítia, não eram exatamente deusas guerreiras. Além disso, a Hebe estava preocupada demais com o sumiço do seu marido, o Hércules, que havia desaparecido misteriosamente após a derrota de Zeus. E não dá para você manter um trono só com terror, medo e violência. Convenhamos, a pretensão da Hera não duraria 2 dias, como realmente não durou aqui na nossa fanfic. Rapidinho, Poseidon ficou sabendo do que estava acontecendo lá no Olimpo e levou todo o seu exército de ciclopes e tritões para derrubar a cunhada barra irmã. O Ares até que tentou impedir, mas ele não era páreo para o tio. Uma pausinha bem rapidinha aqui, Lucas, só pra falar pra galera que sim, eu fiz questão que o Ares passasse vergonha aqui também. Só isso mesmo. E não foi só o Ares que passou vergonha. O Deimos e o Phobos, quando sentiram o cheiro da derrota, foram eles próprios tomados pelo pavor e se mandaram dali o mais rápido que puderam. Correram com o rabinho entre as pernas. E assim Poseidon sentou-se no trono do Olimpo. Ao seu lado estava a irmã Deméter, que tinha todos os motivos do mundo para odiá-lo, mas ainda era mãe de 2 dos seus filhos.
Dionísio, o deus do vinho, também se ajoelhou para o Poseidon. E nem foi difícil, viu? Boatos que só foram precisos alguns galões de vinho em troca. Poseidon assumiu o poder. Tudo bem, tudo beleza, mas é claro que isso não pararia por aí. A Atena, que era filha de Zeus, não aceitou ver o Poseidon no trono, já que ela mesma tinha vencido o próprio deus dos oceanos e dos mares em uma batalha pela cidade de Atenas. E ela sabia que era mais sábia e mais preparada que Poseidon para reinar. Então, quando ela desafiou o trono, o Olimpo se dividiu em 3 grupos. Do lado de Poseidon ficaram Deméter e Dionísio, e do lado de Atena ficaram Hermes, Hefesto e Afrodite. Você deve estar se perguntando por que teriam 3 grupos se quem está lutando é apenas a Atena e o Poseidon. Isso é porque o Apolo e Artemis formariam um grupo à parte. O Poseidon, sabendo que estava em desvantagem no número de deuses e também conhecendo a força de Atena, resolveu pedir ajuda para o seu outro irmão, que é o Hades. No caso, o Hades não tinha tomado nenhum partido nessa briga pelo trono, porque ele já estava bem tranquilo lá no submundo. E junto com Poseidon nessa busca por ajuda, foi a Deméter para ver a sua filha Perséfone. Nesse momento, a Atena pediu para que Afrodite seduzisse o Poseidon. Então Afrodite, em um momento do caminho, apareceu para o deus dos mares. E como praticamente ninguém consegue escapar do feitiço de Afrodite, o Poseidon ficou completamente apaixonado. A Deméter, que também estava por perto, acabou caindo também no feitiço, mesmo que menos que o Poseidon. De toda forma, quando Afrodite pediu pelo tridente de Poseidon, ele deu sem nem pensar 2 vezes. E cara, não dá nem para culpar o Poseidon por dar uma bobeira dessas. É dito que nada escapa da magia de Afrodite, salvo algumas deusas poderosas como a própria Atena. Lembrando que Afrodite é muito mais velha do que todas elas, muito mais velha do que o próprio Zeus, então não tem pra ninguém. Se ela quisesse, talvez até pudesse governar o mundo sozinha. Realmente, né? God of War 3 tá aí pra provar isso. Enquanto isso, Hermes tinha sido enviado por Atena para procurar pelo Titã Oceano, um dos poucos que não tinham sido presos no Tártaro. Foi oferecido para ele um lugar no Olimpo e também o domínio sobre as águas de Poseidon, se ele ajudasse Atena. E é claro que ele aceitou. E quando o Oceano chegou e o Poseidon já estava sem o seu tridente, ele não teve muito o que fazer. Ele foi preso no furo das águas e perdeu o trono para Atena. A Deméter teve a liberdade para visitar sua filha Perséfone, enquanto Dionísio foi procurar por Apolo e Artemis. Pois é, assim que voltaram do Egito, alertados pelo próprio Dionísio, Apolo e Ártemis escalaram o Olimpo na surdina. Avistaram Atena toda gloriosa no posto de rainha e logo souberam que aquela não era uma briga que eles conseguiriam vencer sozinhos. O Apolo se recusava a ser governado por uma deusa menos venerada do que ele, justo ele que havia assumido o cargo de Deus do Sol, o único equivalente ao Deus dos céus. Mas ele também não era burro e muito menos imprudente. Sabia que atacar agora seria loucura. Ártemis então foi se aconselhar com a Hécate, a deusa da magia e da feitiçaria, aquela que conhecia todos os caminhos. E ela, que não tomava partidos, lembrou-lhes dos seus primos, os 4 filhos de Palas e Estige. Eram os fiéis executores de Zeus, que desde o seu desaparecimento ficaram sem um senhor para obedecer. E eles eram Kratos, o poder, Bia, a força, Zelo, a rivalidade e Nike, a vitória. Mais uma vez eu aqui para falar para vocês sobre como esses titãs eram fortes. O Kratos e os seus irmãos eram tão fortes e tão poderosos que eles eram basicamente uma guarda real de Zeus. Foram eles, por exemplo, que prenderam Prometeu e colocaram ele naquele castigo, tudo a mando de Zeus. Agora sim vocês podem voltar pro Lucas. Os caras eram brabos. E aí o Apolo apresentou-se para eles como filho e herdeiro de Zeus, todo glorioso em sua armadura dourada. E ofereceu a cada um dos 4 um lugar entre os 12 olimpianos. A Kratos, o mais poderoso dos irmãos, o Apolo ofereceu um prêmio ainda maior, o posto de Deus da Guerra, que estava vago desde a queda de Ares. E assim se formaram os 2 lados dessa briga. De um lado, Atena, Afrodite, Hermes, Hefesto e o Titã Oceano. Do outro, Apolo, Ártemis, Dionísio, Kratos, Bia, Zelo e Nike. E claro que ter a vitória em pessoa do seu lado já é uma ajuda e tanto, né? A briga foi feia, mas no fim, Atena foi derrotada e destronada. Sempre orgulhosa, a deusa da sabedoria se recusou a se render e simplesmente desapareceu, para onde ninguém jamais soube. E Dionísio, que era muito querido por todos,
recebeu a tarefa de trazer de volta aqueles que estiveram com Poseidon e Atena, para que assim pudessem trazer a paz de volta para o Olimpo. Formou-se então os novos Olimpianos: Apolo, o novo rei do Olimpo, Ártemis, Dionísio, os 4 executores, Afrodite, Hefesto, Oceano e Hermes. Bem, no caso agora ficaram 11 deuses do Olimpo, falta um, mas não se preocupe porque ele surgiria. Enquanto todos os deuses faziam essa briga, o Hércules saiu em busca dos Zeus. Ele procurou por vários lugares, mas nunca achou sequer um vestígio do corpo do deus do trovão. Até que ele resolve ir até o Monte Ida, lugar onde o Zeus tinha sido criado. Lá ele vê pelo chão espalhadas algumas partes de um ser que parecia ser o Tifão. Ele entra em uma das cavernas, vê um homem sentado, e do lado ele vê o corpo do que parece ser o Zeus, só que tinha uma abertura na barriga. Pois é, quando Zeus casou com a Metis, Gaia avisou que ela teria 2 filhos, uma menina e depois um menino, e que esse menino destronaria os Zeus do mesmo jeito que ele destronou o Cronos e o Cronos destronou o Urano. Claro que o Zeus ficou morrendo de medo e deu um jeito de engolir a Metis antes dele nascer. A menina nasceu mesmo assim, era Atena, mas o menino nunca tinha dado as caras, até agora. Nesse momento ele não apenas deu as caras, mas ele foi junto com Hércules para o Olimpo, para assumir o seu reinado. Bem galera, o vídeo foi esse, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Foi muito divertido fazer esse vídeo, viajar nas ideias junto com o Lucas. Não esqueçam de se inscrever no canal dele, vai estar o link aqui na descrição. E é claro, se inscreva no meu canal também, né, pelo amor de Deus. E não esqueçam de deixar o like ou o dislike, e de deixar aí nos comentários alguma ideia para um próximo vídeo, hein. Valeu!